Olá, meus queridos, todos bem? Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um ponto de crucial importância para o seu concurso, que está lá na parte geral do Código Penal. Vamos falar do artigo 3º do Código Penal, leis penais intermitentes, né? Que são duas, temporária e excepcional. Muito bem. Você sabe que as leis penais temporária e excepcional, o período de sua vigência está pré-determinado, está pré-estabelecido. Muito bem? O que acontece? A temporária entra em vigor aqui nessa data e ela tem um prazo final já. E não precisa de outra lei, né, para revogá-la. Ela se auto-revoga. E temos a excepcional, ela vai durar, né, durante a situação de anormalidade. Cessada a situação, ela se auto-revoga. Mas essas leis, elas são ultrativas. O que significa isso? Se o sujeito praticou o crime na vigência da lei e ela se auto-revogou, ele será punido. Ela é ultrativa. Beleza? Senhores, você sabe que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República traz uma regra importantíssima. A lei penal não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu, não é? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Se ela for maléfica, ela é irretroativa. Se ela for benéfica, ela é retroativa. Muito bem. Só que as leis penais temporária e excepcional, elas são ultrativas. Poxa, mas elas não existem mais. Elas não existem. Elas serão aplicadas? Serão aplicadas. O professor José Frederico Marques, dissertando sobre o assunto, ele fala da importância do fenômeno da ultratividade da lei penal temporária e excepcional. Diz o professor José Frederico Marques: se tais leis não fossem dotadas de ultratividade, seriam inócuas para grande número de infratores, porquanto fácil lhe seria evitar as sanções ali cominadas. Ele diz o seguinte: se não tivesse a ultratividade, pessoal, era fácil para o infrator. Bastava o cara praticar o crime e fugir. Ele fica esperto, a lei se auto-revoga, ele aparece. Legal? Até aqui, o professor José Frederico Marques falou: não, é muito importante a ultratividade. Por quê? Porque ele se aplica, a lei é aplicada mesmo embora decorrido o período de sua duração. Por quê? Porque o sujeito praticou o crime na vigência da lei. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Olha só, senhores. Nós temos a lei 12.663, de 5 de junho de 2012. 12.663, de 5 de junho de 2012, que é a Lei Geral da Copa. Essa lei, pessoal, ela tem alguns crimes. Legal? Ela tem alguns crimes. Estão lá nos artigos 30, 33, são os crimes. E o artigo 36 da Lei Geral da Copa fala o seguinte: os tipos penais terão vigência até o dia 31/12/2014. Os tipos penais terão vigência até o dia 31/12/2014. Olha lá. Os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Muito bem. Senhores, evidente que é uma lei temporária. Ela entrou em vigor na data de sua publicação. Tem alguns dispositivos aí. E ela vai cessar a sua vigência no dia 31/12/2014. Beleza? Os tipos penais ali. O que acontece? É uma lei temporária. Vamos imaginar, o sujeito ele pratica o crime na vigência da Lei Geral da Copa, 12.663, no dia 31/12/2014. Foge. No dia 1º de janeiro de 2015, essa lei não existe mais, se auto-revogou. Ele merece
ou não merece ser processado. Senhores, por força do artigo 3º do Código Penal, evidente que ele vai responder. Por quê? Porque as leis temporária e excepcional têm o fenômeno da ultratividade. Ele praticou o crime na vigência da lei. Olha o que diz o artigo 3º do Código Penal. Vai lá, no artigo 3º. Ele fala assim, ó: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, se o sujeito praticou o crime na vigência da lei geral da Copa, a lei se auto-revoga e ele aparece, ele merece ser processado. Por quê? Porque ele praticou o crime na vigência da lei. E o professor José Frederico Marx, né, disserta sobre a importância da ultratividade. Muito bem. Ocorre que o Código Penal, ele é de 1940. Legal. Tivemos uma reforma em 84 e tal. Muito bem. Mas 1940. A Constituição da República é de 88. Muito bem. A Constituição da República, artigo 5º, inciso 40, diz o seguinte: a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Mas você sabe que tem exceção. Que exceção é essa? Artigo 3º. Ela é ultrativa, a legislação. Tudo certo? Porque ele praticou crime na vigência da lei. Ocorre que o professor Guilherme de Souza Nutti, ele mudou o entendimento dele e sustenta que o artigo 3º do Código Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque a Constituição da República fala: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ponto. Não traz nenhuma exceção. Então, se ela não traz nenhuma exceção, você não pode interpretar de uma forma mais prejudicial ao sujeito. O artigo 3º do Código Penal não foi recepcionado. Ele dá o seguinte exemplo: se o sujeito praticar o crime durante a vigência da Lei Geral da Copa, tá? No dia 31 de dezembro de 2014, ele merece ser processado. Se ele praticar o mesmo fato no dia 1º de janeiro de 2015, ele não merece. Legal? Até aqui? Aí é complicado isso, diz o professor Guilherme de Souza Nutti. Então, se o sujeito estiver praticando o crime na vigência da lei, estiver sendo processado, legal? E a lei se auto-revogar no dia 1º de janeiro de 2015, tudo certo? Esses efeitos benéficos têm de retroagir. Tem de retroagir. Ah, ele está na prisão. Solta o sujeito. Tudo certo? Os efeitos benéficos têm de retroagir. Legal? Os efeitos benéficos estão com prazo determinado, 31/12/2014. Fechou? Senhores, eu agradeço a oportunidade, um grande abraço. Tchau, tchau.